Nesse vídeo eu vou falar sobre 3 dicas que podem te ajudar a contribuir para que o ambiente de trabalho seja um ambiente saudável, adequado, seja um bom espaço para trabalhar e obviamente para se conviver com os outros colegas, para se desenvolver ali na equipe. Essas dicas são questões bastante simples, inclusive, mas que às vezes no dia a dia se torna um desafio para serem colocadas em prática. Eu sou a Lara D'Almeida, sou psicóloga, mestre em psicologia clínica, doutora em distúrbios do desenvolvimento. Aqui eu falo sobre saúde mental e esse é um vídeo que eu vou responder um questionamento que vocês fizeram, Então, como é que eu posso me posicionar no sentido de melhorar, o ambiente que eu trabalho, que eu consiga contribuir para que o ambiente seja saudável? Então, a primeira questão, que pode parecer muito simples, mas pode ser um desafio, é você conseguir manter a sua organização. Isso faz muita diferença. Por quê? Porque se você consegue ter uma organização, você vai cumprir as atividades no prazo, ou você vai conseguir dizer para a pessoa que não vai conseguir cumprir no prazo, que você está acompanhando ali, mas que aconteceram novas demandas, por exemplo, Porque isso vai facilitar e vai fazer com que os conflitos diminuam muito com os seus colegas de trabalho, Então eu vou sinalizando se vai ser possível, se não vai ser possível, se eu preciso de mais tempo, menos tempo. Só que se eu não consigo ter essa organização, eu não consigo, às vezes, nem responder a demandas, nem responder a feedbacks. Aí eu chego atrasado, eu não consigo cumprir o horário que era para reunião, ou seja, vou ter um problema na minha gestão de tempo, mas eu vou influenciar no tempo e na disponibilidade do outro. Essas questões geram muitos conflitos em diversos ambientes e no ambiente de trabalho não seria diferente. Então a primeira questão é organização. Se você tem uma dificuldade maior, precisa tentar melhorar a organização, porque a chance de gerar conflitos, se você não consegue ter minimamente uma organização, um domínio sobre as suas tarefas, ela vai ser bastante problemática no ambiente de trabalho. A segunda questão importante que a gente precisa dizer, parece uma bobagem, mas é fundamental, é conseguir manter a sua postura profissional. O que é a postura profissional? O que é esperado no ambiente de trabalho? A gente se comporta de diferentes maneiras em diferentes espaços na nossa vida. Ou seja, eu como filha vou ter um determinado tipo de comportamento, vou apresentar um tipo de vocabulário completamente diferente se eu estiver num trabalho, se eu estiver com amigos ou se eu estiver falando com uma criança, por exemplo, ou lidando com uma criança. A gente muda então a nossa postura, nosso comportamento a depender do espaço e da demanda que a gente recebe. E no ambiente profissional a gente tem que tomar cuidado, porque é claro que a gente faz vínculos, a gente faz amizades, só que a gente precisa ter essa postura clara. Meu colega se tornou meu amigo, meu colega de trabalho, hoje eu tenho uma intimidade. Tá tudo certo, mas naquele espaço, dentro do ambiente de trabalho, algumas normas, referentes à instituição, elas precisam ser cumpridas. E isso pode parecer uma bobagem, mas não é. Isso causa uma série de conflitos. Hoje a gente já sabe que as questões comportamentais são tão importantes e elas estão relacionadas diretamente às causas de demissão, ou seja, eu contrato uma pessoa porque ela tem um bom currículo, tecnicamente ela é muito boa, e aí à medida em que ela vai se desenvolvendo, que ela vai começar a trabalhar e que ela vai se relacionando, os problemas comportamentais prejudicam e inclusive causam demissões, Então a gente precisa tomar esse cuidado e aí a gente vai diminuir muito o conflito. Se eu consigo me manter nessa postura profissional, de pouca intimidade, naquele momento de trabalho, naquele horário da reunião, naquele momento em que eu preciso apresentar esse meu lado profissional, Então tem que ter cuidado. As questões comportamentais, inclusive, vão influenciar na progressão da sua carreira. Então é muito importante que a gente consiga ainda manter essa postura mais profissional. E muitas vezes isso não acontece e muitos conflitos são gerados em função dessa dificuldade aí de se manter numa postura mais profissional e saber dividir esses momentos aí, que eu possa ter mais intimidade, que eu possa ter esse momento de descontração, etc. Mas isso precisa ter cuidado, Até para o seu desenvolvimento profissional, mas não só para isso, para melhorar ali a qualidade de vida ali naquele ambiente de trabalho. E o terceiro, então, é a autorresponsabilidade. Está bastante relacionada a essa postura profissional também, e é uma questão que precisa ser dita. Lara, mas isso é tão óbvio. Sim, mas a gente precisa falar, precisa destacar para que você olhe cada vez mais para que a
as suas atitudes, para as suas responsabilidades e se comprometa com isso. Então, se eu me comprometi, porque essas questões estão relacionadas à minha organização, à minha postura profissional e à minha responsabilidade. Ou seja, eu me comprometi com alguma tarefa e responder, né? Se eu não conseguir terminar, mas pelo menos responder sobre aquilo, o que eu achei, o que tá difícil, o que tá acontecendo. E aí, se tiver problemas, né? E se no meio do caminho não acontecer como deveria ou como gostaria, ou o desempenho não for adequado, se responsabilizar por aquilo. Porque o que acontece? Quais são conflitos importantes dentro das equipes, né? Então, eu tô numa equipe de trabalho, cada um vai ter as suas responsabilidades individuais, mas vai ter o trabalho do grupo como um todo. E aí, se eu não consigo ter essa postura e essa autorresponsabilidade, ou seja, olha, da minha parte, o que eu consegui, o que eu fiz, o que eu consigo me comprometer e responder, mesmo aquela demanda que não teve sucesso, que não foi possível, então essa questão ela pode ocasionar muitos conflitos. Então, como é que a gente pode diminuir também conflitos e melhorar as relações no ambiente de trabalho, né, nesse sentido? Fazendo esse exercício de autorresponsabilidade. Então, o que eu me comprometi, o que eu gostaria de fazer, que às vezes não foi possível, mas que ainda assim eu consiga me posicionar, então, e assumir ali o que for de fato da minha responsabilidade. Então, são 3 pontos importantes que a gente precisa observar e monitorando aí ao longo da nossa carreira, né, do nosso desenvolvimento profissional, que é a nossa organização, a nossa postura e a nossa autorresponsabilidade. Então, são 3 pontos que, se você ficar atento, monitorar e tentar ir desenvolvendo, colocar em prática, certamente vai influenciar diretamente no seu espaço de trabalho. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você tiver outras dúvidas, sugestões, comenta aqui comigo. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificação, porque assim que eu postar um vídeo novo, você vai ficar sabendo.